Olá, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão se prevenindo, se cuidando, vocês, a família de vocês? Impossível a gente não tá podendo, né? Ter aí as nossas aulas presenciais, tá tendo que ser aula remota para o nosso bem, né? Para nossa saúde, saúde de todos. Espero que vocês estejam conseguindo estudar via plataforma. Eu tô fazendo assim o possível para viabilizar as coisas da melhor forma possível. Hoje a gente vai corrigir o exercício que eu passei na semana passada, tá? Que eu passei para vocês uma videoaula falando sobre o modernismo, né? O estilo literário, a escola literária modernista, e botei 5 questões para vocês responderem. E essas 5 questões, querendo ou não, vocês iriam acabar fazendo um resumo de tudo que vocês ouviram e estudaram na videoaula, ok? Então, vamos lá? Vamos corrigir, né, para que vocês tenham isso aí certinho no caderno, para que quando a gente voltar, a gente já venha com força total, tá? E que vocês tenham conseguido assimilar alguma coisa. Qualquer dúvida, é só me chamar, eu fico online na plataforma, tá? Pode ir lá digitar o questionamento de vocês, me chamar e perguntar, enfim, tá? Então, vamos lá? Vou sair agora aqui do vídeo, vocês só vão ouvir minha voz, tá bom? Então, peraí, vamos lá. Bem, o que foi o movimento modernista? Vocês estudaram, né, lá com a videoaula, que o movimento modernista, ele foi um movimento artístico que surgiu oficialmente na Semana de Arte Moderna em 1922 e se estendeu até a segunda metade do século passado, tá? Então, o que foi isso? Foi um movimento cultural, artístico e literário da primeira metade do século XX. O modernismo no Brasil teve como marca inicial a Semana de Arte Moderna em 1922, momento marcado pela efervescência de novas ideias e momentos. Então, olha só, essas datas são apenas referências, tá? O modernismo ele não foi uma coisa só. Ele envolveu várias gerações de artistas com ideias diferentes entre si, ainda com algumas características que tivessem quase sempre presente. Por exemplo, o rompimento com as formas tradicionais da expressão artística. O modernista ele queria romper com toda aquela arte literária que vinha dos modelos europeus. Ele queria algo próprio, né? Algo natural, algo nacional. A busca por uma expressão artística nacional e inovadora. O Brasil estava se tornando uma república. Ela precisava ter a sua identidade nacional. Na literatura, a valorização do cotidiano, expressa em linguagem simples. Além disso, lá no início havia o desejo de usar a arte para representar a realidade brasileira. Então, só que com o tempo os modernistas se libertaram até mesmo dessa obrigação. Então, esse foi o feeling, né? Todo esse primeiro momento, toda essa primeira ideia do movimento modernista, ok? A arte, ela tinha que ser a voz dessa identidade, não tinha que se amarrar em estética, com preocupação de estilo, como era no parnasianismo, no simbolismo, no realismo, não. Tá? Ela não tinha essa preocupação com estilo rígido ou normas acadêmicas. Você tinha que encontrar e expressar a essência de uma arte totalmente brasileira. Não tinha que copiar nada da Europa, né? Nós tínhamos aí que ser uma coisa pura, nacionalista, totalmente brasileira, tá? Bem, esse movimento estético, ele teve algumas características, né? A libertação estética, a ruptura com o tradicionalismo, as experimentações artísticas, a liberdade formal, podia se escrever versos livres, abandono das formas fixas, ausência de pontuação, né? A linguagem como humor e a valorização do cotidiano. Então, essas aqui eram algumas características desse movimento estético. Bem, na 3 eu pedi que vocês falassem um pouco sobre o contexto histórico desse período, né? O que estava acontecendo no Brasil
né, e no mundo nesse período, né? Bem, o modernismo surge num movimento de insatisfação política no Brasil. Isso em decorrência do aumento da inflação, que fazia aumentar a crise e propulsionava greves e protestos. Né? Tudo isso veio com o processo de industrialização, enfim. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, também trouxe reflexos para a sociedade brasileira. Assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, também o campo das artes, estimulado pelas vanguardas europeias, que foi aquele trabalho que eu ainda, quando a gente estava tendo as nossas aulas presenciais, eu pedi que vocês fizessem e deixassem no caderno de vocês, que estava valendo ponto, não sei se vocês lembram, tá? Encontrava-se a motivação para romper com o tradicionalismo. E a Semana de Arte Moderna, que marca essa tentativa na mudança de artísticas, né? Nas mudanças artísticas. A Semana de Arte Moderna foi na segunda semana de fevereiro, se eu não me engano, foi 12 e 14, de 12 a 18 de fevereiro de 1922, tá? Foi a Semana de Arte Moderna que marcou o início do modernismo aqui no Brasil. O modernismo, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, que é de 1922 a 1930, tá? A primeira geração era composta principalmente por artistas rebeldes, vamos dizer assim, né? Eles entendiam que o papel deles era de serem os destruidores da antiga ordem, que não tinham uma ideia muito clara do que queriam fazer, mas sabiam que não seria nada do que já tinha sido feito antes. Eles queriam romper com tudo que existia e tinha ideia de ser arte. Né? E nessa fase, o elemento nacional estava muito presente. Eles tentavam representar o cotidiano do povo e da cultura brasileira. Né? Além disso, embora se fale muito mais da literatura modernista, é importante ressaltar que o movimento incluía outras formas de expressão, cujo maior exemplo é a obra Abapuru. Com certeza vocês já ouviram falar isso na aula de artes, até mesmo em história, né, da Tarsila do Amaral, que foi pintada em 1928 e que hoje é o mais valioso quadro brasileiro, ok? Na segunda fase, que é de 1930 a 1945, a gente tem aí o Romance de 30, é a revolta artística dos primeiros modernistas, né, que aos poucos ele se transformou em maturidade, principalmente na literatura, durante os anos de 1930. Uma vez que eles já tinham rompido com todas as tradições, né, e experimentado todas as formas possíveis de expressão, eles passaram a se destacar nas obras modernistas que apresentavam maior engajamento com os aspectos sociais. Por isso que quando eu falo lá na característica, a gente fala muito da valorização do cotidiano, tá? Eles vão falar muito, vão falar o que está acontecendo, descrever e falar nessa época o verdadeiro Brasil, como estava o Brasil, as questões políticas, as questões sociais, enfim, tá? A terceira geração modernista, que vai de 1945 a 1980, a partir de 40, o Brasil caminhava para profundas mudanças sociais, né? E o mesmo acontecia no campo artístico. Todo movimento literário, ele vai ser sempre influenciado pelo que está acontecendo no campo político, no campo social, o que está acontecendo na sociedade. Tudo que acontece influencia na arte, na obra do artista, tá? Então, essa nova geração de modernistas surgia ainda comprometida com a inovação, né? Mas também se preocupava em não se prender a nenhuma regra, nem mesmo os modelos dos primeiros modernistas. Assim, né, mesmo querendo não romper o elemento nacional e a representação da realidade, ficavam em segundo plano, com o foco de se deslocando para a psicologia das personagens. Então, eles queriam também mostrar, né, como era esse personagem. O personagem ele sempre trazia alguma coisa de senso comum com as pessoas,
pessoas que estavam aqui, né? Podia ser um romance regionalista, então ia mostrar um pouco do psicológico ali das pessoas daquela área, né? Do sertão, uma coisa mais urbana, mais suburbana, também vai mostrar como era a população daquele local. Por outro lado, com a liberdade artística era mais importante que as fórmulas, essa fase não tem um final muito claro. Com alguns estudiosos afirmam que ela se encerra nos anos de 60, outros já dizem que é 80, enfim, né? Os estudiosos, eles se divergem um pouco entre si, mas o que fixa mesmo é de 45 a 80, tá? Essa terceira fase aí do nosso modernismo brasileiro. Bem, alguns autores dessa fase, nós temos aí Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né? O Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, eles marcam a primeira fase, tá? São os autores mais famosos da primeira fase modernista. Na segunda fase, a gente tem Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. É a fase que é mais regionalista. Ela vai mostrar nos seus romances os personagens, vai falar um pouco da sua história, vai estar sempre permeada sobre a situação do povo, a questão social, socioeconômica, né, do Brasil, propriamente dito. E o Vinícius de Moraes, né, com suas poesias, enfim. E a terceira fase, que é de 45 em diante, nós temos João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, ele compreende esse segunda e terceira, a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa. Bem, meus amores, deixa eu voltar aqui para falar um pouquinho mais com vocês. Espero que eu tenha aí podido ajudar, espero que vocês tenham feito a tarefa, tá? Para a próxima aula eu já vou estar fixando aí uma nova lista de atividade para vocês, e aí a gente vai se encontrar por aqui até que isso aí acabe, né? Espero que a gente se veja em breve, que eu tô com muita saudade de estar em sala de aula, de estar conversando com vocês, de rir com vocês, saudade de cada um de vocês, tá? Um beijo, se cuidem, se for possível, fiquem em casa, cuidem dos seus, tá? Para que a gente possa se ver em breve. Beijo, fiquem com Deus.